Brasileiras e brasileiros, meu abraço. Começo informando sobre o canteiro de obras que estamos começando, como o vosso peão. Mas tenho de fazer que nem os americanos, sempre que eles vão falar, e podem repetir a coisa 100 vezes, mas eles sempre se apresentam de paletó e gravata, e aí dizendo, eu sou fulano de tal, aquela coiseira toda ali que o americano inventou. Então eu também sou o presidente constituinte da quinta maior nação do mundo, a megapotência do planeta. Isso está medo para a pessoa que tem responsabilidade. E nessa posição, nesse grau, a investidura constitucional do cargo inclui a magistratura de Estado. E ainda mais o Comando Supremo e a Autoridade Suprema das Forças Armadas. Agora que eu vejo o peso da coisa, porque escrever a Constituição e exercer essa Constituição e instalar um canteiro de obras da civilização que ela projeta tem uma diferença muito grande. Isso a gente sente o peso quando está transformando ela numa obra. E essa obra é aquela que Voltaire disse: a civilização é obra de doidos, porque todo aquele que a inicia sabe que não vai inaugurar. É processo histórico, ninguém instala e ninguém acaba, quando ele é bem feito e bem continuado. E agora nós estamos encerrando a fase do colonialismo subdesenvolvido do Brasil. Nós temos de nos assumir como megapotência do mundo, e aliás eu já fiz isso. Hoje nós somos a cúpula do mundo, com Estados Unidos, Rússia, China e União Europeia, Estado de Israel. Não é que o restante do mundo também não faça parte. Daqui para frente não vai mais haver primeiro mundo e terceiro mundo, porque é o Brasil que vai dar as cartas. E a civilização que eu estou colocando, ela não tem socialismo nem imperialismo. É a humanidade na autogestação espiritual dela aqui, cumprindo o propósito de Deus de povoamento da eternidade. Nessa tarefa, eu já anunciei para vocês aqui que eu estou com os 26 estados sem governadores. E aí vão ser nomeados de acordo com o ato interventorial que eu já fiz em mês de novembro do ano passado. E já tenho ocupados o estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Brasília e Minas Gerais. Só um homem, o restante todas mulheres. Não estamos atrás de astros, de sumidades, mas precisamos que esses 26 governadores se identifiquem por hombridade, honradez e caráter. O restante
Nós, no conjunto, fazemos, porque vai acabar esse tipo de democracia retalhada que nós temos aqui. Porque o Brasil é uma federação de estados, não é uma confederação. E por causa disso a Constituição estabeleceu o governo colegiado da República. Esse governo colegiado da República é o que confundia muito os nossos doutores analfabetos aí, que diziam que a Constituição era parlamentarista. Outros diziam que era comunista. Na verdade, o que acontece é que a Constituição foi escrita por doutores, não sepulcros caiados. Juristas experimentados. Eu, o menor de todos, fui indicado pelas Forças Armadas. Então, sendo menor, é claro que os outros muito melhores. E aí, é claro, sepulcros caiados, que saem da escola pensando que são o que não são, e aí fica muito pior do que ser analfabeto, porque o analfabeto ele tem sensibilidade, ele entende. Agora o doutor não entende porque ele acha que se desprestigia, mostrando a ignorância e buscando recurso. Eu via isso nos meus estagiários. Eu acredito que são alguns milhares de advogados que estão espalhados pelo Brasil aí que passaram pelos meus escritórios. Na época da Revolução eu não podia botar a cara direto, então eu tinha um escritório de assessoria. E os advogados que queriam ser advogados passavam por ali. E eu tenho certeza, esses milhares, grandes advogados saíram dali. Eu me orgulho quando vejo eles atuando no fórum. Mas de 2003 para cá, nós temos uma geração de brasileiros perdida. Entrou o comunismo gramscista, e o comunismo gramscista ele emburrece a nação para poder dominar. Já imaginou um Lula analfabeto, mentiroso, bandido, ladrão, magistrado supremo de vocês? Porque eu nunca votei nesse cara. Aliás, eu nunca votei para presidente, porque no regime militar não se votava para presidente. E dali para cá, eu não tive com quem votar. Sempre fui do MDB, porque o MDB foi fundado pelo Golbery Coutecillo, que era o meu comandante. E eu tive de ajudar a criar isso. E continuei sempre, depois fiz uma amizade muito grande com o saudoso Dr. Ulisses. Que falta faz o Dr. Ulisses neste momento. E aí fiquei. Até agora que eu acabei com todos os partidos políticos. Eles ficam falando aí, mas é tudo coisas que dentro de poucos dias vai ser resolvido. Acabei agora a lista dos bandidos, terroristas, milicianos para matar. Para matar. Eles não estão matando adoidado aí? Sexta-feira, ainda as milícias bolsonarianas fuzilaram 4 pessoas no Rio de Janeiro. De helicóptero, o governador lá estava chefiando a missão. Um menino de 14 anos foi morto nisso aí. Simplesmente atiram lá de cima no pessoal, nas favelas. E sendo negro, não precisa ter currículo. Porque voltou tempo
de se prender e condenar no Brasil, que chamava a Justiça Penal dos 3P. Voltou agora com Bolsonaro. Pobres, pretos e prostitutas. Não estou mentindo, os filhos do Bolsonaro falaram isso, esses dias ainda eles falaram. Falando sobre mulher fedida e mulher cheirosa. É a milícia familiar do Bolsonaro. Então, estão condenando pela cor e pela rejeição social. Pobres. Bolsonaro sempre odiou o pobre. Todo fascista, com origem na Itália, odeia pobre. E principalmente brasileiro. O fascista de origem italiana, ele chama todos nós brasileiros de negros. Negri. Eles diziam no Rio Grande do Sul. E eu tinha um irmão que era, como dizia meu pai, de faca na bota. Era quase todas as carreiradas e baile, ele quebrava a cara de 2, 3 italianos. E naquele tempo, filho de fazendeiro, delegado não botava a mão. E juiz muito menos. E o meu pai era dono só de um pedacinho de 630 quadras de campo no Rio Grande do Sul. Então o seu chachinho era jeito. E aí o meu irmão se prevalecia disso, todos os meus irmãos. Porque nós humanos somos assim, até eu mesmo. E era um italiano chamado de negro e já saía com o nariz quebrado. Se não saísse com a cara para o lado das costas. Meus irmãos eram assim. E aí está o Bolsonaro. Dessa gente. Porque nós brasileiros vamos deixar essas hipocrisias para lá. Nós somos brasileiros, mas na verdade, nós somos da onde nós viemos. Eu, por exemplo, encho a boca quando eu digo que sou brasileiro judeu. Porque a minha vontade mesmo é dizer sou judeu. Saraceno. Os famosos saracenos do deserto. Guerreiros têm a guerra no sangue. E são contrários às escrituras escritas. Os ensinos de Moisés é passado de pai para filho. E a gente tem de guardar isso na cabeça. Assim também é italiano. Eu tenho aqui junto comigo origem italiana. Falo brasileiro e tal. Mas quando diz eu sou italiano, brilha o olho. Nós somos assim, uma miscigenação aqui. Mas de brasileiro não tivemos nada ainda. Vamos começar agora uma grande nação. Porque agora o projeto Amazônia, soberania, poder e riqueza pelo caminho da roça, começa nesse nosso início. Até agora não somos uma nação. Somos gente vindo de todos os lados aqui para roubar a terra. E fazemos isso todos nós. Às vezes, quando eu tinha tempo, eu fazia levantamentos sociológicos no Brasil, porque na área de inteligência a gente precisa conhecer bem a fundo o povo. E eu saía pelas fazendas, pelas colônias, via isso no Mato Grosso, Minas Gerais, no meu estado, Rio Grande do Sul, as grandes áreas lá. O sujeito está lá com 200 hectares, 300 hectares. É terra para danado. Ali no lado dele está o vizinho ali com 10 hectares. Mas eu não tenho vergonha de dizer para a gente, estou aguardando aí que eu não consiga pagar, o banco já está devendo umas prestações e eu já fui lá saber, daqui uma safra ou duas eu vou comprar a terra dele aqui pela metade. Assim faziam também quando começaram a chegar aqui atrás de ouro. Uns saíam atrás de garimpo e os outros ficavam nos povoados, ficavam nas emboscadas esperando quando o garimpeiro chegasse para matar. Isso continua até hoje. Lá em Piacá isso é assim. O meu sobrinho ficou com 4,14 kg de ouro em Piacás. Ele montou uma parada lá para garimpeiros. Os garimpeiros chegavam ali, ele financiava o garimpeiro, ia lá para o mato, depois voltava e pagava em ouro para ele. E um dia chegou um garimpeiro ali, fazia 6 meses que tinha sumido.
entregou uma roupa suja com ele, ele achou que estava pesada aquela roupa e disse: vou ali do outro lado tomar um trago e venho aqui para você cortar o meu cabelo, porque ele também era barbeiro, e depois nós vamos conversar. Enquanto meu sobrinho estava agachado guardando aquela coisa, ele falou muito fedido embaixo do balcãozinho lá, ouvi uns tiros ali na rua, olhou na porta, era o garimpeiro que estava morto. Do mesmo jeito de 1500 lá, 1550 e até agora, do mesmo jeito. O sujeito estava de olho no garimpeiro e pensou que ele estava com as pepitas no bolso ali. Porque quando o meu sobrinho olhou, ele estava revirando os bolsos do garimpeiro, tudo já morto na rua. E aí, no outro dia, foi que a minha sobrinha foi jogar fora a roupa, achou muito pesado, foi abrir, tinha 4 quilos, pesaram daí 4 quilos e 14 gramas de ouro ali dentro. E assim fiz faz pouco tempo. E eu, quando estava levantando o projeto Amazônia lá, eu presenciei muito desses casos. Então nós somos aquela mesma gente de 1500 até hoje. E partindo daí em termos de humanidade, nós somos aquela mesma humanidade de 2019 anos atrás, que eu até botei no Facebook ontem, um relato histórico daqueles dias de Jesus, em que o historiador ali classificou a plateia. Um terço, que era composto dos apóstolos dele, batiam palma, mas não acreditavam nele. O outro terço ficava quieto, espantado pela novidade do discurso. E o terço restante eram os doutores, que sabiam tudo. E aí ficavam rindo baixinho, em silêncio, como fazem comigo isso aí. Em silêncio, dizendo: é um louco. Um louco que não é afeiçoado ao trabalho, e então inventou ganhar dinheiro com essas loucuras. Pelo menos sobrevive. Já tem dito isso de mim também. Essa é a população brasileira. Porque nós não somos uma nação. Agora nós somos um povo sem ser nação. Somos um povo por quê? Eu, brasileiro, judeu, com os outros brasileiros, cada um de sua origem lá, fizemos a Constituição. E essa Constituição só eu conto. Que ninguém fala a verdade nesse país. Essa Constituição foi escrita mesmo pelas assessorias que nós tivemos lá de fora, graças a mim que sou judeu. Veio os grandes constitucionalistas da Universidade Hebraica de Jerusalém, da Universidade Judaica de Amsterdã, e eles nos ajudaram a fazer essa Constituição, que hoje é usada como livro didático, porque dizem os docentes, depois dos 10 mandamentos, é a Constituição mais abrangente e profunda que a vida civilizada já produziu. E eu sei que é isso mesmo. E essa Constituição, então, nos faz um povo sem nós sermos uma nação. Porque nós continuamos assim. Para ser uma nação, nós tínhamos de ser coesos, e nós não somos. Se nós fôssemos uma nação, nós não tínhamos aí o Estatuto para Negro, nós não tínhamos aí as políticas públicas, todas elas baseadas em desagregação social, desintegração da nação. Então nós somos um composto bioespiritual aí, que nem de espiritual não somos mesmo, porque eu tive fazendo um levantamento aí com o meu pessoal, o Brasil tem mais de 200 mil deuses. Só na denominação cristã passa de 20 mil deuses, porque cada igreja é um deus. Uma igreja combate a outra, uma igreja desmente a outra. A mesma coisa daqueles povos que Moisés condenava lá bem atrás. Quase que cada pessoa tem um Deus.
E é engraçado porque os católicos, eles têm Jesus histórico. Tem o Deus Pai no livro, na Bíblia. Mas o Deus mesmo é o Papa. E daí acreditam no Papa, leem a Bíblia e imaginam Deus. Quando estão apertados por qualquer coisa, aí é o pai de santo, é a feiticeira, é a agoureira, é cartomante que é consultado. Então, se Deus rejeita um povo por idolatria grosseira, por ateísmo, por falta de confiança em Deus, então nós, povo brasileiro, estamos a 700 bilhões de anos-luz abaixo do trono de Lucifer. Com essa quantidade de Deus, perdemos para o diabo, porque o diabo tem um Deus, que é o Deus mesmo verdadeiro, Pai de Jesus, Pai dele também. Tanto que Jesus o respeitou. Dialogaram sobre o mundo, dialogaram sobre a política e tal, e Jesus não concordou com ele. E agora nós estamos também numa quebra de braço aí, mas muito respeitoso. Eu tento respeitar essa imensidão de deuses aí. Até o diabo fica escandalizado por isso, porque ele não sabe daí como vai exercer a influência dele na humanidade aqui. É Deus para todo lado. Você perde. E já imaginou então se Deus está presente aqui? Não precisa ter desenvolvimento teológico para ter certeza que não está. Se o próprio diabo não pode estar presente numa confusão dessas, imagine Deus. Mas nós vamos fazer uma grande nação. Porque se Deus não tivesse no comando, eu passei por 4 atentados. E por último, um envenenamento. Eu não sabia o que era, porque eu não sou de ferro, mas eu não fico doente. E de repente, eu pensei que ia morrer. Aí vai para lá, vai para cá, descobri que eu não sei como foi, mas me envenenaram. Passei por tudo isso. E o último atentado, o pessoal técnico, tanto até do Exército, Polícia Federal, tudo, não sabe me dizer como eu escapei, porque daquele atentado Juscelino Kubitschek não escapou e ninguém escapa. Só que para mim, ao invés da explosão no meu peito, na bateria, explodiu um negócio que tem embaixo do não sei como é o nome daquilo ali, tem uma placa que distribui eletricidade, explodiu aquela placa ali, quebrou tudo os vidros do carro, eu fiquei surdo uns dias, mas fiquei bom. Então isso me dá certeza de que Deus está no comando. Mesmo que nós não entendamos muito bem ele, mas ele entende nós. E acontece coisas muito engraçadas. Agora, esses últimos dias aqui, então, eu fico rindo sozinho. Eu precisava esses dias aqui. Foi exigido, inclusive, isso na área internacional. Eu acho que você se excedeu aí, porque eu denunciei perante a ONU que ao terrorismo brasileiro, Bolsonaro tinha juntado mais o bolsonarismo miliciano. E esse bolsonarismo miliciano, eu denunciei que é muito pior do que o fundamentalismo islâmico. E aí ficaram meio... O tabuleiro estava perfeito. Mas agora a materialidade da coisa. O mundo da inteligência, ele sabe fazer diagnósticos no ar assim, mas de repente precisa também, para a gente poder provar que não é um câncer, é uma cirrose,
Então o laboratório tem que mostrar ali o vírus. Isso acontece com a inteligência também. E o vírus ali, onde é que está? O diagnóstico estava perfeito. Pois no outro dia o Bolsonaro assinou um decreto estabelecendo o bolsonarismo miliciano sem idade. Qualquer criança é habilitada a comprar arma no Brasil. E estabeleceu daí aquilo que eu não tinha oficializado ainda. Os caçadores. Bolsonaro colocou tudo direitinho, sabe? Estabeleceu os caçadores, as categorias que tinham de se armar ali. Ele colocou tudo. Discriminou a milícia. Eu não tive nenhum problema. Simplesmente agora, estou concluindo, segunda-feira vai prontinho lá. Está aqui o decreto dele, está tudo direitinho aqui. Ele armou tudo essa população. E ele mesmo disse que ele tinha aberto a concorrência com a Taurus. Quer dizer, não era suficiente a Taurus fabricar arma aqui para a milícia bolsonariana. Aí ele abriu o mercado para as fabricantes de arma lá de fora virem vender arma aqui. E tá aquela euforia na bolsa lá das ações da Taurus. Subiu e subiu e subiu. E dentro desses dias, a milícia também se esbalou. Só eu já computei 14 chacinas. A mais recente agora foi essa de sexta-feira, numa favela do Rio de Janeiro lá. De helicóptero, saem assassinando, coitado do povo lá. Quando vão levantar os cadáveres lá embaixo, é isso, é preto, pobre e prostituta. Até o menino que foi morto era preto também. E aí eles atiraram no meu sangue de negro. Eu sou bisneto da bisavó Filomena, negra vindo da Angola, escravo do meu bisavô, que teve o meu avô com ele. Então esses bandidos atiraram em mim. Mexeu com negro, mexe comigo. E eu escapei de 4 atentados nesse período de intervenção. Onde estão os que atentaram contra mim? Procure. Deve estar no mesmo lugar daqueles 32 mil. Que vocês também procurem. Eu tenho um recorte aí que veio do Times americano, naquele inteirinho ali, que estava desaparecendo aquele povo, advertindo que os biólogos levantassem um fenômeno que estava acontecendo nas águas territoriais brasileiras, da imigração de tubarões para essa região aí. E tinham constatado que os bichos chegavam magros e saíam gordos. Nós sarracenos temos a convicção de viver na presença de Deus, latejando em nossas veias o sangue de guerreiros. E então, quando o Bolsonaro me acudiu perante os organismos internacionais que fazem parte do socorro humanitário, se apressou e fez o decreto, não precisou nem eu fazer mais nada, porque ele que criou os caçadores, ele liberou as armas, não precisava fazer mais nada, ele fez tudo. Eu só notifiquei daí o Conselho de Segurança da ONU que estava tudo pronto. Eu ia começar a caçada. E ele está na cabeça. É claro que fizemos uma lista.
Eles estavam pensando, quando o socorro humanitário se arregimentou e eu avisei eles, que eu ia levantar. Eu tenho bombardeiros, tenho caças, eles sabem disso, eles já levantaram tudo. Eles acharam que eu ia bombardear o palácio, que eu ia fazer nada disso. Isso é apenas a base. Sou guerreiro, eles sabem. Desde 69, o exército me conhece. Jamais eu ia bombardear Brasília. Mas por que os bombardeiros estão ali? Para os caçadores executarem com tranquilidade o expurgo da civilização brasileira. Bolsonaro está na cabeça com o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. São esses os elementos responsáveis pelo estado de tragédia que o Brasil se encontra. Seguimos o mesmo antecedente da Itália. Eles começaram a lista lá com 14, com Aldo Moro na cabeça. Entregaram para a máfia fazer o serviço. A máfia matou só ele e mandou recado para os outros 14. Não foi preciso matar mais ninguém. Aqui nós não lidamos com a mesma esperança, porque aqui nós temos o problema da covardia. E o covarde, ele não conhece perigo. O covarde é burro pela própria covardia. Então, nós temos certeza de que os caçadores não vão eliminar apenas os primeiros da cabeça. Talvez eles tenham de eliminar a lista inteira para que todo mundo tenha juízo. Porque nesse tempo que eu estou tocando a intervenção, eu constatei de que a falta de juízo hoje no Brasil é uma epidemia muito profunda. Mas agora, o que eu queria mesmo contar para vocês, já tenho apontado isso várias vezes. Nós não estamos com nenhuma genialidade. O Projeto Brasil é o Projeto Amazônia, soberania, poder e riqueza pelo caminho da roça. Mas isso veio de 64. Se nós estivermos no início, temos de dar esse início com o saudoso e grande brasileiro Emílio Garrastazu Médici. Foi ele que começou o Projeto Amazônia, sob o slogan ocupar para não entregar. E aí o grande brasileiro Ernesto Geisel foi o que mais se empenhou nisso aí. Projeto Calha Norte, uma série de empreendimentos ali dentro. E aí coube a mim agora, porque na década de 70, eu já contei para vocês, nós tínhamos certeza de que o combate ao comunismo pela guerra de inteligência ia vencer, porque nós estávamos indo muito bem, não tínhamos perdido nenhum confronto. E aí então, os americanos começaram a desestimular as revoluções no terceiro mundo que eles mesmos tinham feito. A Revolução Brasileira aqui foi feita pelo embaixador Lincoln Gordon dos Estados Unidos. Foi ele que trabalhou tudo, a coisa aí, tá, para sair a Revolução. E ele que comandou. Na Revolução daí houve aqueles enganos com a gente ali, porque eles prendiam todo mundo que tinha ido lá para fora e vinha. E eu estava nessa leva, também me prenderam. Estava no quartel-general lá em Porto Alegre, aí o Lincoln Gordon foi que lá e disse para eles que eu estava enganado, eu não era comunista. Eu entendia muito mais de comunismo do que eles para poder combater a coisa. E aí foi então que a gente passou a fazer um corpo único com os militares. O general Golbery me chamou
E eu aceitei na hora, até porque eu era novo naquele tempo e sedento por conhecer as coisas, por ficar cada vez melhor na minha profissão. E ali estava a chance. Então, na década de 70, nós fizemos daí o ideário da Revolução 64. Dividindo ela em 3 períodos. 64 a 85, para a construção física do país. 64 a 85. 85 nós calculávamos 2014, 2016 para o suicídio da bandidagem, das esquerdas, dos comunistas, de tudo, enfim, a rafagem que atuava junto aí, não gostando de trabalhar e nem nada, sempre querendo caridade do governo, caridade da igreja, vivendo de esmola. Então, essa gente nós calculávamos que iam se ajuntar tudo nesse período, de 85 até 2014, 2016, e aí iam roubar tudo que o Brasil tivesse para ser roubado. A gente conhecia tudo eles, só sabiam fazer essa coisa. E aí, 2014, 2016, ia acontecer o suicídio de poder. O autoexpurgo da civilização brasileira, sem a gente precisar fazer uma guerra civil de limpeza. Mas eu jamais imaginava naquele tempo que esse momento caísse no meu colo. Em 87 fui chamado para ajudar a escrever a Constituição, ou seja, praticamente escrever o livro. Também jamais eu imaginava que um dia eu fosse usar a Constituição. São as ironias do destino. E agora, então, estamos com o Brasil já instalado. Não é nada de novidade, é o ideário da Revolução de 64. Cumpriu a etapa da construção física do país, que está aguentando até hoje. O Brasil é o que nós fizemos naquela época. Aí, de 85 a 2014, chegou a 2016, passou de 2017, foi a 2017, erramos por pouco. Mas houve o suicídio de poder. Quem é da bandidagem aí que não está na cadeia? Só aqueles que estão na fila para entrar. Dentre eles, o Bolsonaro emergiu agora. Com essa empáfia dele enfrentando o Brasil, com o pior dos terrorismos que a humanidade está estarrecida, o milicianismo bolsonarista, muito pior em tudo do que o terrorismo fundamentalista. Então ele apareceu aí para morrer. E não fui eu que coloquei isso aí, foi o Vilas Boas. O Vilas Boas que tramou o golpe da insurgência cívico-militar terrorista contra a Constituição e colocou o Bolsonaro como bucha de canhão. Todo mundo sabia do câncer dele, sabia que era maligno e que era muito difícil ele sair bom de uma cirurgia. Então apostavam ali. E se vocês verem as declarações do Mourão, desde que ele falou na maçonaria ali, que ele se apresentou ao mundo como o presidente, vocês vão ver que eles nunca negaram esse conhecimento. E que o Bolsonaro ia ser a bucha de canhão. E é. Está aí o Bolsonaro de bucha de canhão. Porque não sou eu que vou eliminar ele. É as próprias Forças Armadas. Vão ter de fazer isso agora. Estão recebendo a lista agora para fazer. E se não fizerem isso, eles vão para a lista. E aí, esse socorro humanitário, com a ferocidade que está instalada ali, eles vão vir com tudo. É claro que não vão vir bombardeando. Eles vão vir caçando. Esses são os segredinhos, as cartinhas na manga que o guerreiro de inteligência guarda. E por isso nós acabamos com Guerra Fria, acabamos com Cortina de Ferro, acabamos com União Soviética e acabamos com todas as organizações malignas que estavam aqui na Terra. Isso eu digo de boca cheia porque é só seguirem o noticiário e começar a perguntar como de repente o mundo está silencioso.
Os Estados Unidos não estão mais em guerra, a Rússia também não está mais em guerra, e de repente nós estamos todos juntos num empreendimento de humanidade. Somos profissionais. E nesse profissionalismo, o Brasil que está instalado aí tem 243 trilhões de dólares em patrimônio para ser empreendido. E 985 trilhões de lastro de emissões para o empreendimento. Por isso nós somos a mega potência do mundo. Porque fora isso temos espaço físico para mais 800 milhões de brasileiros. E um mercado de 7 bilhões e 600 milhões de boquinhas para alimentar no mundo. Então, enquanto o Bolsonaro está aí assaltando a aposentadoria dos velhos, assaltando o socorro das crianças no SUS, das mulheres, dos doentes, eu estou instalando o Brasil com 800 bilhões de reais já requisitados ao Tesouro Nacional para as 3 forças, que vão, aliás, já estão juntas no governo, porque se é o ideário da Revolução 64, são os militares que estão no poder. Vamos deixar de mentira. São aqueles militares de 64, as nossas gloriosas Forças Armadas, que estão no poder, para implantar a terceira e última etapa da Revolução de 64, instalando o Brasil mega potência do mundo, que os militares, lá em 69, imaginaram que era isso. Imaginavam porque não tinham naquele tempo os instrumentais tecnológicos e científicos que nós temos hoje, e com eles pudemos fazer esses levantamentos. Eu sou o presidente constituinte do Brasil, mas com um militar junto no gabinete da presidência da República e com 7 conselhos de Estado integrados por militares. Porque as Forças Armadas não se confundem com meia dúzia de generais da reserva, com aleijado, que pelo próprio estado de saúde deles está desmiolado, se juntaram com o Bolsonaro nesse golpe. E um golpe que no começo me irritou, mas agora eu estou abençoando. Porque muita coisa, por exemplo, esse milicianismo bolsonarista, nem a Polícia Federal não conhecia. E ele veio à tona agora, trazendo milicianos das polícias militares e civis, milicianos do Exército, uma organização terrível, graças ao golpe do Eduardo, aliás, do Vilas Boas. Deus sabe como dirige as coisas. O processo interventorial está perfeito. Se não tivesse perfeito, é claro que já teriam me prendido. Porque eu sou obrigado a fazer as coisas perante o Supremo Tribunal Federal. E é claro que, se eu não fosse o chefe de Estado, eu teria me exposto já no primeiro ato, confessando ao Supremo Tribunal Federal transgressão à Lei 770/83, que é a Lei de Segurança Nacional.
Mas eu já tenho, eu acho que 10, 20 atos interventoriais constituintes sacramentados pelo Supremo, pela Procuradoria-Geral da República, um persecutório institucional de Estado, instalado pela Polícia Federal já há tempo, e andando. Então agora essa parte que era a fundação técnica do Novo Brasil já se encerrou. Porque a lista desse pessoal que está me perturbando no Palácio do Planalto já não é função minha. É função do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, que já assumiram perante o mundo inteiro os canteiros de obras no Brasil que nós instalamos em 64 e que vamos concluir agora ele a partir de agora. No projeto Amazônias, que tem um período calculado de 100 anos. É 100 anos, não é mais 10 anos. E a nação aprovou plenamente isso. Não tem nada de ditadura. É uma democracia espiritualista religiosa, como a nossa Constituição estabelece. Sendo espiritualista religiosa, não existe autoritarismo, não existe excesso de nenhum tipo. Existe a magistratura de Estado, absolutamente impessoal, e que tem